Bom, vamos fazer agora o jogo de Banach Mazur, né? Fazer um exemplo de um jogo topológico que ele tem bastante coisa a ver com outras coisas que a gente fez no curso, mais especificamente com a propriedade de Baire. Como é que joga esse jogo, né? Então você vai ter dois jogadores, você pode chamar ele de um e 2, às vezes a gente chama de em inglês o pessoal chama de Alice and Bob, eu vou chamar de Alice e Beto, para fazer uma tradução direta. Só para lembrar do A e B aqui que você vai ter. Então o jogo chama Banach Mazur, né, em homenagem aos dois primeiros matemáticos que trabalharam nele. O Mazur foi o que bolou, o Banach foi o que resolveu isso aqui por causa dos reais. Basicamente o que a gente vai jogar, então você fixa um espaço topológico X e aí o jogador A, né, a Alice, né, ela vai jogar 1 a 0, que é um aberto não vazio. Tá? Então é importante isso aqui ser um aberto não vazio. Aí o Beto vai jogar um B0, que também é um aberto não vazio, mas ele está contido no A0. Aí a Alice vai jogar novamente, ela vai jogar 1 a 1, que está contido no B0. De novo, aberto não vazio, sempre são abertos não vazios. E aí o Beto vai jogar um B1 contido no A1. E por aí vai. Então, se você fizer um desenho, a Alice joga um primeiro aberto, o Beto joga um segundo, a Alice joga mais um, o Beto joga mais um e vai acontecendo isso. Então isso aí vai fazendo uma intersecção. Quer dizer, vai jogando infinitos abertos. Tá? Qual é o critério de vitória aqui? No final você vai falar que a Alice ganhou se a intersecção for vazia. Se a intersecção de todos os abertos que ela jogou for vazia, a Alice ganhou. Caso contrário, é o Beto que ganhou. Então, se a intersecção for diferente de vazio, o Beto venceu. Então, certo? Um comentário rápido aqui é que a intersecção dos ANs é igual a vazio. Não, essa intersecção é igual, como eles são decrescentes, a intersecção de todos os ANs é igual à intersecção de todos os BNs. Então você pode pensar o critério de vitória em termos das jogadas do Beto, se ficar mais fácil para pensar. Tá bom? Então, eu comentei antes que isso aqui tem uma relação bastante grande com a propriedade de Baire. Vamos fazer, na verdade, um indireto aqui, que é o seguinte, mostrar um parecido com o teorema de Baire que a gente tinha antes, que é o seguinte, a gente pega um espaço X, compacto Hausdorff, e aí eu vou mostrar que o Beto tem estratégia vencedora. Tá certo? Como é que a gente vai mostrar esse negócio? Então, eu estou supondo que. Então, lembra que isso aqui é um dos casos que implica o teorema de Baire. Na verdade, a gente vai mostrar, então, formalmente aqui, a gente vai estar mostrando que isso aqui é um pouquinho mais forte que o resultado que a gente tinha provado antes. Né? A gente vai fazer o comentário no final do vídeo. Então vamos lá, vai. O espaço é compacto, T2. Eu quero mostrar que o beta tem uma estratégia vencedora. Então, primeira vez que a gente está trabalhando com jogos, então vamos um pouquinho com calma. Então, o que vai acontecer? A gente tem que definir uma maneira do beta jogar de forma que, com essa maneira de jogar, ele garanta a sua própria vitória. Tá certo? Vendo quais são as jogadas que a Alice fez. Então a Alice vai começar jogando com 1 a 0, que é um aberto não vazio, ela tem que seguir as regras do jogo, ela jogou 1 a 0. Eu tenho que responder, né, se eu estou no lugar do Beto, eu tenho que responder com um aberto não vazio contra isso aqui. Então eu tenho que achar quem que é o B0 que eu vou jogar contra isso. Tá? Mas ó, o espaço é compacto, Hausdorff. Isso aqui é um aberto não vazio. Se isso aqui é um aberto não vazio, existe um x que está aqui dentro desse A0. Eu não vou usar esse x mais tarde, então só para denotar aqui. Mas como tem esse x aberto não vazio, vai também existir um B0, já vou dar o nome dele de B0, que vai ser um aberto não vazio, que está dentro do próprio fecho, que está dentro do A0. Certo? Aquele sanduíche clássico, né? Você tinha aqui o A0, aí você vai ter um ponto aqui no meio, você vai ter um B0 aqui dentro, cujo fecho fica aqui dentro. Eu estou usando a regularidade do espaço. Tá? Como ele é compacto Hausdorff, em particular ele é regular. Tudo bem? Então pega esse cara. Aí a Alice não tem muito o que fazer, ela vai ter que jogar é, um a um na sequência que está dentro desse B0. Você repete a mesma coisa. Você sabe que você tem um X aqui dentro desse A1, então portanto você consegue definir um B1 aqui, né? O X obviamente não é o mesmo, tá? Só estou me aproveitando. Se quiser pôr um X0 aqui, e aí põe um X1 aqui, que eu não vou usar essa sequência no final.
está contido no B1 fecho, que está contido no A0, no A1, desculpa. E isso aqui já te deu qual que é o caminho geral. O caminho geral é a Alice te dá um aberto, você vê que tem um ponto dentro desse aberto, então você consegue fazer o sanduíche. Um BN contido no BN fecho, que está contido no AN. Tudo bem? O que aconteceu no final aqui? No final, você vai ter que essas jogadas do Beto, se você olhar para os abertos não vai fazer muita diferença, mas se você olhar para os fechos, essa sequência aqui dos fechos, né? Cada um deles é um fecho dentro de um compacto Hausdorff, portanto compacto, então isso aqui são compactos. São compactos decrescentes. Compactos decrescentes têm um x que está na intersecção de todos eles. Esse x que está na intersecção de todos eles está em todos os b's por causa do decrescimento que você tem aqui e está em todos os ANs também. Ou seja, Beto ganhou, certo? A intersecção é não vazia, então aqui o Beto vence o jogo. Certo? Então é um primeiro aqui para a gente fazer um aquecimento. Tá? Mas vamos agora mostrar o seguinte. Eu falei que isso aqui tem bastante a ver com o teorema de Baire, apesar disso aqui ser só tá a demonstração parecida com o teorema de Baire por enquanto, mas a gente vai ver que na verdade a relação é bem mais próxima. O que vai acontecer é o seguinte: a gente vai começar fazendo a seguinte proposição. Se a Alice não tem estratégia vencedora, ou seja, se ela não sabe uma maneira, um algoritmo ali que ela pode seguir que vai garantir vitória para ela, então o espaço é de Baire. A volta também vale, tá? Isso aqui caracteriza os espaços de Baire, acho que é isso aqui que é uma das primeiras coisas interessantes sobre esse jogo. Mas a gente vai fazer a volta depois, ela é um pouquinho mais enrolada, na verdade tem que usar uma técnica ali no meio, então a gente deixa para depois. Vamos primeiro ainda aquecer com essa aqui. Então, ó, basicamente o que eu quero fazer então é um lado dessa caracterização, que é se a Alice não tem uma estratégia vencedora, então o espaço é de Baire. Tá? Vou mostrar isso aqui, vocês vão ver que sai meio naturalmente. E vou fazer pela contrapositiva, que daí sai bem tranquilo. Então eu vou supor que o espaço não é de Baire e vou construir uma estratégia para Alice, mais ou menos parecido com o que a gente fez antes, né? A gente vai construir uma estratégia para um dos jogadores. Então eu vou supor que o x não é de Baire. Se o x não é de Baire, vai existir um V aberto não vazio, certo? E uma sequência, que é essa aqui que vai ser importante, isso aqui são abertos densos. Certo? Eu estou negando ser de Baire, né? Baire quer dizer intersecção enumerável de abertos, abertos densos é densa. Então eu vou falar o quê? Que existe uma sequência de abertos densos que não é densa, ou seja, existe um V também, além de tudo, existe um V aberto não vazio, que a intersecção está tudo vazio, né? Vamos escrever isso aqui agora. Então que V intersecção com os WNs, isso aqui dá vazio. Tá? Então isso aqui é exatamente negar a propriedade de Baire. Tá? Com esses caras agora fica mais ou menos fácil definir a estratégia da Alice. Né? Certo? Eu tenho que falar um jeito da Alice jogar. Na primeira rodada ela simplesmente pega A0, ela vai definir o A0 como sendo esse V que está aqui, é a única vez que eu vou usar esse V, inter W0. Repara que isso aqui é um aberto não vazio, certo? Porque isso aqui é um aberto não vazio, isso é um aberto denso, então, portanto, isso aqui é um aberto não vazio. É uma jogada que a Alice pode fazer. A gente tem que sempre se preocupar de que o que você está fazendo está seguindo as regras do jogo. Então, ela faz isso. O Beto vai jogar alguma coisa que eu não sei o que é. A única coisa que eu sei sobre isso, a única coisa que eu posso supor aqui, eu não tenho controle sobre as jogadas do Beto. Então, o Beto jogou alguma coisa, só sei que está seguindo as regras. Ou seja, vai ser uma coisa que está aqui dentro. É um aberto não vazio que está dentro do A0. Tudo bem? Mas, de novo, agora você tem um aberto não vazio dado pelo Beto, você consegue dar uma resposta boa pela Alice, que é o seguinte, usando as suas hipóteses. Você tem o B0, Inter, W1. Isso, de novo, é uma jogada válida, porque isso é um aberto, é não vazio e está dentro do B0. São essas condições que a gente tinha que jogar, certo? Aberto, não vazio e dentro do B0. Está satisfeito, porque o W1 é aberto denso. Certo? Ou seja, no final, o que a Alice vai jogar? No geral, ela vai jogar na enésima rodada, ela vai pegar a resposta que o Beto deu na rodada anterior e vai interceptar com o denso atual, digamos assim.
com aberto denso. Então, isso aqui sempre ela pode fazer, sempre dá um aberto não vazio. Só que agora olha o que aconteceu. A intersecção de todos os ANs, isso aqui está dentro da intersecção de quem? Do V intersecção, não coube, WNs. Por quê? Porque cada um dos BNs, cada um dos As está dentro do seu respectivo W, certo? Então por isso que aqui vai ficar com essa intersecção aqui desses Ws. E o primeiro já estava dentro do V, então você tem essa inclusão. Só que essa inclusão, por hipótese, está escrito aqui, é vazia. Então isso aqui deu vazio, a Alice venceu. Então isso aqui é um jeito da Alice garantir que ela vai vencer nesse espaço. Tudo bem? Então a gente fez um lado da implicação, o outro lado a gente vai fazer depois. Mas, deixa eu já fazer umas consequências dessa caracterização. Só de curiosidade aqui. Repara que, bom, se você tem se a Alice tem estratégia vencedora, quer dizer, desculpa, se o Beto tiver estratégia vencedora, então em particular a Alice não tem. Bom, então se o Beto tem estratégia vencedora, isso implica que o espaço é de Bear. Então se o Beto tem estratégia vencedora, isso implica Bear. Tudo bem? Então, por exemplo, aquele primeiro resultado que a gente fez que Compactus Hausdorff tinha estratégia vencedora para o Beto, isso ia implicar que é Bear, juntando esses resultados que a gente fez agora. Mas mostra um pouquinho mais. Por que mostra um pouquinho mais? Se o Beto tiver estratégia vencedora no espaço X, é um exercício mostrado, está lá na apostila, que X vezes X também tem estratégia vencedora. Você pega a estratégia do Beto aqui, pega a estratégia vencedora do Beto aqui, e você vai perceber que dá para construir uma estratégia vencedora no quadrado, e aí, portanto, ele vai ter uma estratégia vencedora aqui. Repare, então, que, em particular, se o Beto tinha estratégia vencedora no X, ele vai ter estratégia vencedora no quadrado, então, em particular, o quadrado também vai ser de Bear. Certo? Então, se você tiver o x ao quadrado também vai ser de Bear. As coisas começam a ficar interessantes quando você descobre que existe um espaço X, Bear, isso aqui foi feito pelo Cohen, tal que o x vezes x não é Bear. O que isso quer dizer então? Olha, se o x é de Bear, isso quer dizer que a Alice não tem estratégia vencedora. Certo? Mas agora eu também sei que o Beto também não tem estratégia vencedora. Por quê? Porque se o Beto tivesse estratégia vencedora, ele ia ter estratégia vencedora no quadrado, então, portanto, esse cara também ia ser de Bear. Certo? Mas ele não é. Então percebe que agora a gente vê várias coisas. Um é um exemplo de um espaço que é indeterminado o jogo. Nem a Alice nem o Beto tem estratégia vencedora. Isso é uma coisa que acontece com jogos infinitos. Jogos finitos, em geral, não tem essa propriedade. Um dos dois tem que ter estratégia vencedora. Falando, tem que pôr algumas hipóteses nisso, né? Mas no caso de jogos infinitos é muito comum você ter essa situação de indecibilidade, que é esse caso aqui. E a outra coisa é mostrar que, de fato, quando o Beto tem a estratégia vencedora, não só implica Bear, mas como implica alguma coisa um pouco mais forte. Por exemplo, que isso aqui é fechado por esses produtos. Tá certo? Então, aí na próxima a gente faz a volta desse teorema aqui, né, para mostrar essa caracterização completamente. Tá bom? Então é isso por enquanto.